O título da mensagem nessa manhã é o seguinte: a mensagem não mudou. Fale assim: a mensagem não mudou. O texto base está lá em Mateus capítulo 3, verso 8, que fala assim: produzam fruto digno de quê? De arrependimento. A fé e o arrependimento autênticos são acompanhados de mudança de vida. Sem mudança, a confissão e o batismo, eles ficam incompletos. Toda árvore produz frutos que caracterizam a sua natureza. Qualquer pessoa pode realizar boas obras. Eu posso sair daqui e pegar e dar uma oferta para uma pessoa que está aqui, ou as boas obras do dia a dia, qualquer um pode fazer. E devemos fazer, certo? Mas somente através da nova natureza podemos produzir frutos dignos do reino dos céus. Você saiu de um reino, onde naquele reino que você pertencia antes, frutos eram produzidos, certo? Obra da carne. Eu saí desse reino. Eu já fui introduzido no novo reino, certo? E nesse reino também devem ser produzidos frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é a chave que abre o reino de Deus na minha vida. Fé e arrependimento, eles andam juntos. A fé produz arrependimento, o arrependimento produz fé. Vivemos em uma geração onde somos impulsionados a experimentar algo novo constantemente. É ou não é? Quem está infeliz porque não está com o iPhone 14 Pro ainda? Não precisa levantar a tua mão. Ou se você é fã do Samsung, tem o... Qual que é o último telefone do Samsung? Esse mesmo. Porque parece que vem uma avalanche atrás de você, empurrando para você alcançar esse lugar de alcançar algo novo. Não é assim? Porém, e até a gente fala, né? O novo que é bom. Quando você compra um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, não é bom? É maravilhoso. Porém, quando falamos da mensagem do reino de Deus, existe uma avalanche que quer introduzir coisas novas, mudanças que a palavra não permite mudar? Existe ou não existe? Nós, como igreja, não podemos permitir isso daí. Porém, quando falamos da mensagem do reino dos céus, ela deve ser mantida sem sofrer alterações ou adequações, pois é justamente através da mensagem que entendemos que o arrependimento é a chave que nos introduz no reino dos céus. Uma síntese da mensagem, nesse parágrafo está a síntese da mensagem. O arrependimento é uma mudança de comportamento, que origina a mudança de pensamento. Isso somente acontece quando recebemos a mensagem do reino de Deus. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é. Fala, a palavra de Deus é. E agora ele começa a trazer características do que a palavra de Deus é. Ela é o que em primeiro lugar? Viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, fala penetra, até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Para o reino entrar, a palavra precisa penetrar. Fala, para o reino entrar, a palavra precisa penetrar. Se a palavra não penetra, o reino não entra. Como consequência, não há arrependimento, e não há mudança de atitude, e não há frutos. E eu não consigo produzir frutos. Porque quando eu entro no reino de Deus, a partir desse momento eu sou desafiado a produzir frutos que são dignos de arrependimento. Eu não tenho esses frutos. Quando o Espírito Santo habita em mim, eu recebo através do Espírito Santo o fruto que me capacita a ser um bem-aventurado. A palavra do pastor Márcio domingo passado. Eu sou bem-aventurado quando eu passo por essa porta de arrependimento, quando eu recebo o chamado de Cristo, quando eu recebo o Espírito Santo que me capacita
para ser um pitochos, alguém pobre de espírito. Porque todos pecaram e eram pobres de espírito. Mas Jesus veio nos enriquecer através do Espírito Santo. Agora você está rico. Porque o Espírito Santo habita em você. Por causa disso eu posso ser um bem-aventurado. Eu posso ser um pacificador, eu posso ter um coração puro, todo esse processo de bem-aventurança é característica de Cristo. Eu não consigo produzir isso naturalmente, isso é uma obra sobrenatural. Eu ser um pacificador é obra natural ou é sobrenatural? É sobrenatural. Porque quando o filho apronta, o que eu quero fazer? Quero pacificar? Quando a esposa apronta, que é mais fácil o marido, né? Sabemos que Jesus é o próprio Verbo encarnado, pois não há dureza que a palavra não possa penetrar. Olha só. Não há negligência que ela não possa identificar. Não há desvio que ela não repreenda. Não há segredo que ela não possa descobrir. A palavra consola, direciona, edifica e transforma. Essa é a palavra de Deus viva. Essa viva palavra, ela é poderosa. Se ela entrar no meu coração hoje, ela vai produzir mudança. Não existe mudança sem a palavra de Deus. Existe toda mudança quando a palavra de Deus entra no meu coração. Eu estou aqui hoje, com uma plateia, certo? Não sou eu que vou condicionar o resultado dessa palavra. É você mesmo. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado, o que penetrou, vocês têm entre parênteses aí, penetrou? A palavra precisa penetrar onde? Em boa terra. E o que ouve a palavra e compreende a palavra, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A palavra de Deus precisa penetrar, perfurar a superficialidade do nosso coração, encontrar um espaço favorável. Você já viu que o tamanho do recipiente que você planta aí uma planta ou qualquer coisa assim, vai determinar o crescimento dessa planta? Vai chegar o momento que você tem que colocar ela num recipiente ou num lugar maior, porque senão o crescimento dessa planta está condicionado. Então, eu às vezes condiciono o crescimento que Deus quer fazer na minha vida, porque o espaço ainda não é favorável. Eu não permito que a palavra venha trabalhar na minha vida da maneira que ela deve trabalhar, porque a palavra te faz crescer. Fala, a palavra me faz crescer, até chegar na estação de frutificar. Não tem jeito. Você é um discípulo de Jesus? É ou não é? Fala, eu sou um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus tem que chegar na fase de frutificação. É um fato. Você foi enxertado na videira verdadeira? Sim ou não? Você está sendo podado, está sendo trabalhado? Por que o agricultor, ele poda? Para fortalecer o ramo que vai dar fruto. Uau! Mas não tem jeito. O agricultor sabe que em determinada estação do ano ele vai colher. O trabalho dele não é em vão. O seu trabalho e o meu trabalho não vai ser em vão. O fruto é resultado de todo o processo. Fala, todo o processo que a semente passou. Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir desse momento eu quero aplicar essa palavra de Deus que fala: é necessário que nós venhamos produzir fruto. Um fruto digno de arrependimento. Eu sei que isso é um processo. É como uma vereda da aurora. O justo, ele vai brilhando cada vez mais. Eu vou deixando as coisas velhas para trás. Mas é um processo que eu estou nele. De crescimento, de arrependimento e de transformação. Certo? A gente sabe que Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. A gente chama ele de profeta menor porque o livro é de quatro capítulos. Mas tem ali
Tem ali tanto conteúdo para a gente aprender. Malaquias, que foi o último profeta do Velho Testamento, para Mateus, que foi o primeiro evangelho do Novo Testamento, houve um gap. Houve um espaço de tempo. Se você, na tua Bíblia, se você for olhar, tem uma página em branco entre a transição. Essa página, ela custou 400 anos. E tem um significado grande. Se você for buscar na história, você vai aprender muita coisa. Mas o que eu quero ressaltar é que Malaquias profetizou algo que se cumpriu em Mateus. E em Mateus se cumpre quando João Batista, ele chega pregando o evangelho de uma maneira diferente, em um sistema religioso corrompido, que ao invés de transformar, manipulava. E João Batista vem com uma mensagem contundente. Qual que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos por quê? Porque o reino dos céus está próximo. O arrependimento antecede o reino dos céus. Eu passo 20 anos na igreja para me arrepender. É misericórdia de Deus, não é o modelo de Deus. O arrependimento me introduz no reino de Deus para que constantemente eu vá deixando as coisas velhas para... É um posicionamento. E João Batista pregava assim, para aquelas pessoas que anunciavam ou que falavam da religião daquele lugar. Ele falava assim, raça de víboras. Arrependam-se, porque o reino de Deus está aí. É uma palavra dura? Por quê? Porque ele estava indo contra todo um sistema que estava sendo montado. E o arrependimento, ele precisa entrar nos nossos corações, não é como uma dose única. Eu me arrependi para entrar no reino de Deus. Sim, sem isso não... Eu falei, e a graça? A graça me aceita como eu estou. Mas a graça não permite que eu fique como eu estou. O reino de Deus é necessário mudança de vida. E a gente vai trabalhar isso mais na mensagem. Por que eu estou falando isso daí? Porque João Batista, ele chegou se debatendo com essa situação. Porque ele veio preparar o caminho de quem? De Jesus. E por que a mensagem não muda? Porque a mensagem começou no Velho Testamento, passou por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos e chegou na igreja a mesma mensagem. Arrependimento. Arrependei-vos. O reino entra, você recebe o dom do Espírito Santo e a partir daí você começa a produzir fruto digno de arrependimento. Olha a mensagem de João Batista. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. Virá onde? Ao seu templo. É o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, e eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Nesse espaço de 400 anos, tinha lá no templo um tal de Simeão. Lucas capítulo 2, que estava esperando a vinda de quem? O judeu sabia, pela escritura, que o Messias viria. Ele sabia disso. Alguns estavam esperando, outros não estavam esperando. Mas Simeão lá no templo estava esperando. E quando Jesus foi apresentado no templo, pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando ele chegou no templo, o Espírito revelou para ele que ele estava diante de quem? Do Messias. A palavra se cumpriu. E ele fala assim, agora pode despedir o teu servo em paz, porque eu já vi a salvação. A partir daí é estabelecido todo esse processo que a gente vai trabalhar nele hoje. Deus usa o profeta Isaías lá em Isaías 40, capítulo 40, verso 13. E depois usa Malaquias, com 400 anos de antecedência, para dizer que o mensageiro ou anjo da aliança viria. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu quem? Pregando o que no deserto? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.
pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama, preparem o caminho do Senhor, endireitam as suas veredas. Era essa a mensagem que João Batista estava pregando para aquela igreja de Israel. Igreja, endireitem as suas veredas. É uma nova conduta. É moralmente e espiritualmente. Eu preciso endireitar a minha vereda. Eu preciso andar como Cristo andou sobre essa terra. Essa palavra no original, preparem, culturalmente, quando você vai estudar a história, você vai ver que o Império Grego, ele veio introduzir uma cultura muito forte na língua, no conhecimento. O Império Grego antecedeu o Império Romano, certo? O Império Romano, quando ele chega, ele já tinha essa cultura muito forte. Porém, o Império Romano, ele faz algo diferente. Ele prepara uma estrutura. Existia o Império Grego que preparava a mente, e o Império Romano preparou uma estrutura, criou estradas, criou toda uma estrutura, né? Porque eles investiram muito nesse processo. Aí quando João Batista chega, quando Jesus chega, já existia todo um processo mais ou menos estruturado. Mas só que antes disso não era assim. Quando os reis iam fazer uma viagem, eles enviavam uma comitiva de servos na frente para preparar a estrada que o rei ia fazer a viagem. Tampar buraco, abrir a estrada, tal. Ou seja, essas pessoas iam na frente do rei fazendo o quê? Preparando a estrada para depois o rei fazer uma viagem, e quando ele chegasse nessa viagem, a estrada já estava preparada. Basicamente é isso que estava acontecendo. E Isaías 66, verso 1, você não tem, o Jonas citou, ele hoje aqui, fala assim, assim diz o quê? Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o lugar onde ponho os meus. Que tipo de casa vocês pensam construir para mim? Uma pergunta. Segunda pergunta, onde pensam construir o lugar para eu descansar? Essa é a mensagem que João Batista chegou pregando. Arrependam-se. Mas do que eu preciso me arrepender? Eu sei. Do que você precisa se arrepender? Eu imagino que você saiba. O arrependimento, ele não é uma dose, uma injeção única na vida que você toma, e você anda a vida toda com ela. Nós passamos por uma pandemia que já foram aplicadas quantas vacinas? Né? O arrependimento é uma dose diária que eu e você precisamos tomar. Para poder ver o reino de Deus. Todo dia você tem que falar, Espírito Santo, give me a chave. Diariamente. Diariamente a minha mente é doida. Diariamente o meu coração quer me trair. Diariamente o meu pensamento voa para algum lugar estranho. E diariamente eu tenho que voltar para o arrependimento e criar veredas retas, para que o Messias possa entrar e passar. Segunda mensagem, a mensagem de João Batista. A mensagem de Jesus, desculpe. Mateus 4,12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia do quê? Dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, o quê? Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Eu fico pensando, Jesus sendo o verbo de Deus, será que ele não tinha uma coisa nova para pregar? Que falta de criatividade, não é não? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está copiando a mensagem de João Batista. Porque sem arrependimento eu não consigo entrar no reino dos céus. Eu preciso nascer de novo. É mais do que frequentar a igreja. Eu preciso nascer do Espírito. Essa é uma obra sobrenatural.
Nicodemos quer conversar com Jesus, e Jesus fala assim: Nicodemos, e não adianta eu falar essas coisas para você, Nicodemos, não adianta eu pregar muita coisa para você, se você não nascer de novo, você não vai entender as coisas do Espírito, filho. É necessário nascer de novo. E como é que eu posso nascer de novo? Recebendo a Cristo, permitindo que Ele governe a sua vida, permitindo que haja transformação, permitindo que haja arrependimento, permitindo que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa mensagem não pode mudar. Sem isso a igreja não caminha. Sem isso a gente não consegue formar discípulo. Isso é fundamento, isso é base, é base. É como esse chão que eu estou pisando aqui. Para construir uma casa, eu preciso estabelecer fundamento. Só que ninguém checa fundamento. Alguém checa fundamento? Coloca qualquer coisa aí, vão começar a construir, vão fazer a igreja, vão fazer a obra do Senhor. E daqui a pouco, catapum. Por que que cai? Porque o fundamento não foi checado. O alicerce não foi checado, tem que cavar até chegar na rocha. Tem que cavar até chegar na rocha. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Até hoje eu estou cavando esse negócio. É ou não é? Porém tem um resultado. O bambu, ele demora muitos anos e fica só com um pitoco para cima da terra. Está crescendo, mais de 6 metros ele cresce primeiro para baixo. Mas em questão de meses ele vira um espigão. Fundamento. Aquele que é plantado junto a ribeiros de águas. Na estação própria ele vai. Fundamento. A igreja não cresce por causa do dom do pastor. A igreja cresce quando ela precisa entender que ela tem que ser fundamentada em Cristo. A igreja se torna uma casa quando o sacerdote daquele lugar se fundamenta em Cristo. Eu não sei quanto tempo demora para fazer um fundamento. Nós já estamos em alguns anos aí. Mas no momento que chega na rocha, aí o crescimento quem determina é Deus. Jesus continua pregando a mensagem de João Batista. Qual que você acha que é a mensagem que a igreja deve pregar hoje? Você vai vencer, Orlando. Eu estou vendo sobre tua vida 2 contas abertas. Uma para cá, outra para lá. Eu estou vendo um grande crescimento na tua vida. E você é cabeça, você não é cauda. Assim diz o Senhor. É tudo isso. Mas se não for fundamentada, se não tiver alicerce, quando abrir a segunda conta, o cara vai ficar muito ocupado para manejar 2 contas, né? Os dígitos começam a subir. Entende o que eu estou falando, não? Quando tem que... Quem aqui nessa terra já recolheu moeda para comprar leite? Você já revirou as almofadas do sofá para encontrar 25 centavos, 10 centavos, e você falava, glória a Deus, falta só mais $1. Porque naquele tempo o galão era 1,19, 1,20. Você entende o que eu estou falando, não? Só que os números, os dígitos, aumentam. Você faz um rancho e você fala assim, pega aí o cartão aí, vê o que deu esse negócio. Administrar, eu estou ocupado. Está vendo o quê? Administrando a vida. Não, na verdade a vida está te administrando. E a igreja está nessa vibe. Está nessa vibe. Existe um evangelho para ser pregado. Existe um reino para ser estabelecido. Existe um GE que toda semana nós nos reunimos para edificar a sua vida. E para nos edificarmos. O que nós estamos fazendo, igreja? Essa é a mensagem que precisa entrar no teu coração e no meu coração. O evangelho do reino vai transformar minha vida. E é isso que eu quero falar agora. É necessário reconhecer o problema para poder obter a solução. Reconhecer a origem do problema faz parte do processo de chegar até a solução. O médico primeiro precisa diagnosticar o problema, para depois receitar o remédio. Então nós precisamos ver qual que é o problema, diagnosticar qual que é o problema, e a partir daí aplicar o antídoto para resolver esse problema.
E eu vou falar para vocês qual que é o problema do ser humano. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, o que falou? Deus disse, vocês não devem. Ele proibiu? Ele não proibiu, ele falou assim, não comam, não toquem nele. Por quê? Para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, olha só que resenha boa, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do quê? Do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui, nesse texto, é introduzido o pecado no mundo e é introduzido o pecado no coração do homem. Geralmente afirmamos que o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. A desobediência, ela é fruto do pecado. Adão não tinha falta alguma, pois recebia sabedoria, provisão, direção diretamente de Deus. Ele decidiu colocar isso tudo em risco, porque queria ser o quê? Independente. Isso está no coração do homem. Isso está aí, faz parte da velha natureza. Isso faz parte do reino antigo. Qual que é o antídoto que tira a independência? Qual que é o antídoto? O arrependimento. O arrependimento precisa ser trocado pela independência. A submissão total à autoridade de Jesus não é uma opção para ser salvo, mas é uma condição para ser salvo. Venha como você está, a graça te abraça do jeito que você está, mas a partir daí, se o senhorio de Cristo não entrar na minha vida, se o senhorio de Cristo não entrar na minha casa, como é que vai ser isso daí? Como é que eu posso afirmar essas coisas? Quando eu olho para a palavra, eu vejo muitas coisas que a palavra não permite, sabe? Quando Jesus ele entrou na casa de Zaqueu, a graça abraçou Zaqueu, não abraçou? Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que começou a acontecer? Mudança. O arrependimento, ele leva à mudança. E ele fala assim, e o que eu entendo, Zaqueu fala assim, se eu roubei alguém, Zaqueu estava confessando algo pesado ou não estava? E não era só Jesus que estava lá, era Jesus, os discípulos e mais a torcida do Flamengo. Mas quem entra por esse caminho não está muito preocupado com reputação mais. Ele está diante do Senhor, ele quer agradar o coração do rei, ele quer mudar. Sozinho ele não pode, mas em Cristo todas as coisas são possíveis. Então, a partir desse momento que eu entro no governo, debaixo do governo de Deus, eu preciso também permitir que Deus venha governar a minha vida. Você crê que a palavra de Deus é o verbo de Deus, que é o próprio Jesus? E quando a palavra te pede para fazer algo, quando a palavra te pede para me fazer algo, eu faço? Esse é o governo que eu preciso entrar debaixo dele. O evangelho não é uma opção que o pick and choose. Sabe o que é pick and choose? Eu gosto disso, eu vou fazer o meu menu do evangelho. Vou comer um hambúrguer sem queijo e cebola. E a batatinha e o refrigerante. O evangelho não é isso, querido. O evangelho não é isso. O evangelho é transformação. É mudança de vida. O evangelho não vai se adequar a você. Você precisa se adequar ao evangelho. Por isso que a transformação, sem transformação, é complicado demais. A gente bate cabeça. E Deus
tem muita paciência conosco. Para quê? Para que nós possamos ouvir a palavra, entender a palavra, para poder depois dar frutos. Terceira mensagem, a mensagem de Paulo, Efésios 4, 23. A se deixar, quem que tem que permitir que o renovo aconteça? Quem é o sacrifício agradável a Deus? Quem deve se oferecer para Deus falando assim, eis-me aqui. Jesus, Ele não vai te levar como Ele foi levado para a cruz, a fórceps. Ele fala, o sacrifício hoje é diferente. É você que precisa se apresentar a Ele falando assim, eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver, eu quero ser transformado e eu quero ser renovado. No espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo. Olha a transformação. Quem mentia, o evangelho entrou, o reino entrou. Quem mentia, não minta mais. Porque somos membros do corpo. Onde que você está agora? Você está no reino de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Fiquem irados, mas não. Mas esse meu temperamento, olha, eu dou uma boiada, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas depois que eu entro, rapaz, eu sou que nem Pedro, saio cortando a cabeça de todo mundo. Depois eu peço desculpa e o povo me ama. Tem que mudar, filho. Tem que mudar. E eu falo isso para myself. Você tem uma espada em casa guardada? Just in case. Você pode irar, mas você não pode permitir que a ira se torne pecado. Somente através do Espírito Santo, somente através do antídoto do arrependimento. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar. Agora o caldo ficou grosso. Quando acontece o pecado, e o sol se põe, e eu não me arrependo, o arrependimento não entra, o que acontece? O próximo passo? Existe lugar para quê? Leia na Bíblia, não olha para mim não, gente, pode ler aí, porque vocês vão falar que sou eu que estou inventando esse negócio. Não deem lugar ao diabo. E nós podemos dar lugar ao diabo? Eu acho que não tem unidade nesse negócio. Podemos ou não podemos? Não deveríamos, mas às vezes nós damos. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, agora faz o quê? Trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Aprenda a ser generoso com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Sabe o que é palavra suja? Você já abriu a geladeira e você, por alguma situação, você se descuidou e ficou algum vegetal, alguma coisa por muito tempo lá na geladeira, ele apodreceu dentro da geladeira? Na sua casa não, porque você limpa a geladeira toda semana. Mas um exemplo da pessoa que foi descuidada, vamos dizer, apodreceu lá dentro um negócio fedorento, você abriu a geladeira, você fala, misericórdia, que cheiro é esse? Esse é o cheiro da palavra suja. Quando ela sai da nossa boca, porque ela é torpe, ela é podre. Não pode sair. Não pode jorrar da mesma fonte 2 tipos de água, não pode. Por que jorra? Porque tem água amargosa ainda. Onde a água amargosa fica? No coração. Está estancada, eu botei debaixo da pedra. O problema é que vira bicho, cheira mal. Aí quando abre a boca, água amargosa. Paz do Senhor, a glória do Senhor, a glória da segunda casa será maior que a primeira, aleluia. Diz, ai de mim, tem que tirar água amargosa. Esse evangelho é poderoso, mas ele mexe conosco. É isso que nós precisamos entender. Existe vitória sem limite para a sua vida.
que Deus está falando assim: filho, dá uma melhoradinha que eu quero te abençoar com força. Dá um jeitinho aí, não precisa muita coisa não. Mas dá uma melhorada, meu filho, pelo amor de Deus. E não vivam conforme os padrões deste, mas deixem de novo. O que tem que acontecer? Permita ser transformado pela renovação, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer me perdoar e já me perdoou. Deus quer me salvar e já me salvou. Mas também quer estabelecer o seu governo sobre a minha vida. Deus, Ele não é só Salvador, Ele é também Senhor. Ele é Quírios, Ele é Senhor absoluto. Este é o significado pleno do arrependimento. No grego a palavra que aparece é metanoia. Quer dizer mudança da atitude interior. É a troca da independência para uma atitude de submissão e dependência a Deus. É preciso mudar a atitude para mudar o comportamento. Vou repetir. É preciso mudar a atitude para poder mudar comportamento. Caso contrário, somente deixamos de praticar algumas coisas que achamos muito erradas, mas continuamos com a mesma atitude de rebelião lá dentro. Eu mexo um pouco naquilo que eu acho que está muito errado. Mas é uma questão de tempo que aquilo que está lá dentro vai sair. Foi natural quando Pedro pegou a espada e vaft! Natural. Você não precisa fazer força para naturalmente expor. Eu não preciso fazer força para naturalmente me expor. Porque o que está lá dentro não vai ficar oculto, vai. Para o novo entrar, o velho tem que sair. A nova conduta é resultado de mudança. Aonde? O reino muda primeiro dentro. Tem que cortar cabelo, tem que... Não, nada disso. Eu corto o cabelo 2 vezes na semana. Olha que coisa maravilhosa. Mas o reino muda dentro. O reino transforma dentro. É quando eu pego a palavra e ela fala comigo com amor. O pai fala: filho, o que foi que você fez pelo amor do meu nome? Fala: pai, como é que faz isso? Eu vou te ensinar, filho. Eu vou te ensinar como é que se ama. Eu vou te ensinar como é que se perdoa. Eu vou te ensinar como você ama, como você deve amar tua esposa. Eu vou te ensinar como você deve criar filhos. Eu vou te ensinar como você deve ser perseverante na dificuldade. Eu vou te ensinar. Porque a palavra muda primeiro por dentro. E aí quando a palavra muda por dentro, ninguém precisa pedir para você fazer ou não fazer. O próprio Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. E a gente está aqui somente para lembrar essas coisas. A mensagem não mudou. Jesus precisa ser rei da minha vida. Ele precisa ser senhor da minha vida. E não meu servo, que quando eu preciso dele, eu tenho a lâmpada de Aladim e fala, dá 3 esfregadas no homem e fala assim: dinheiro na conta. Mudança na vida do filho. Deus não é isso. Ele quer se relacionar contigo dentro de você. Quarta mensagem, a mensagem da igreja primitiva. Atos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para quem? A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos aqueles que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, o que ele dizia? A geração, o coração, por que a geração é perversa? Porque o coração do homem é perverso. E precisa entrar o antídoto do arrependimento no meu coração.
para que o meu coração seja transformado, para que a minha vida seja transformada. Nós nos preocupamos muito em tirar o cisco do olho do outro. Não dá tempo. Pelo menos comigo não sobra tempo, porque é tanto entulho que tem em mim, é tanta trave que eu tenho que tirar de mim mesmo, que não sobra tempo para tentar tirar o cisco do olho do irmão. Eu não estou falando em ajudar. Às vezes você vai ser usado para exortar. O exortar é o quê? É levantar. Fala, filho, você caiu aqui no princípio, deixa eu levantar você para você seguir dando frutos. Isso é exortar. Em amor, na palavra, para seguir em frente. Né? Então, por que nós precisamos entender isso daí? Porque o reino de Deus, ele começa com arrependimento, batismo nas águas, aí você recebe o dom do Espírito Santo. É simples ou não é simples? É simples, eu faço essa pergunta para você, é simples ou não é simples? O problema é que a gente tem que achar que tem que dar 3 pulos para frente e 4 para trás. Um para o lado e outro para o outro. E ficar 40 dias de cabeça para baixo. Evangelho do reino é governo. Fala, evangelho do reino é governo. É governo de Deus. Jesus veio tomar de volta o governo que foi dado ao inimigo. E ele tomou e agora entregou para a igreja para falar assim, governem a terra, multipliquem na terra, estabeleça o reino de Deus na terra. Qual terra? Começando pela tua casa, começando pela minha vida, começando pelo seu trabalho. Primeiro lugar, e eu estou encerrando a palavra, arrependimento. O arrependimento está vinculado à renúncia. Quando Jesus pergunta quem quer ser seu discípulo, em seguida ele apresenta a condição. Olha a condição. Lucas 14, 33. Assim pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia, que tipo de renúncia que é? Tudo. Tudo. Quando Paulo ele se encontra com Jesus, ele teve um encontro com Jesus, não teve? Quando ele se encontra com Jesus, lá na frente ele descreve o que aconteceu. Paulo era um homem capaz. Paulo ele era um homem capaz em todos os sentidos, intelectualmente. Ele foi criado dentro de um ensinamento muito forte. Mas quando ele encontra Jesus, ele fala assim, eu pego tudo isso e coloco aqui como esterco, porque eu encontrei a maior sabedoria. Eu encontrei aquele que dá razão para a minha vida. Eu esvaziei a minha casa para que ele possa encher. É uma renúncia, quanto mais você renuncia, mais você recebe. Se o copo estiver cheio pela metade, ele só vai poder acrescentar outra metade. Mas quando o copo está vazio, ele vai fazer o quê? Encher completamente. Essa palavra é uma palavra que tem que entrar no meu espírito e no teu espírito. Porque ninguém quer renunciar a nada. Eu vim aqui hoje para ver o que eu posso receber. Você entende o que eu estou falando? Não. Vou lá pegar a minha bênção. É assim ou não é? Mas só que precisa mudar o nosso consentimento de culto. Culto não é receber, primeiro culto é dar, celebrar a vida de Cristo. Renunciar para que o outro possa tirar vantagem, possa avançar na situação, abrir mão. Para quê? Para que o reino avance. Eu não preciso estar certo sempre. Eu penso assim e assim que tem que acontecer. Não funciona. A renúncia começa dentro de casa. Onde o marido tem que renunciar à sua própria vida para poder amar como Cristo amou a igreja. Isso é uma renúncia enorme. A mulher às vezes renunciar de falar aquilo que o coração dela está cheio. Ah, mas eu tenho tanto para falar que só com palavras não consigo expressar. Renuncia, mulher. Vai falar com Jesus. Fala com Jesus, fala, Jesus,
esse cara está complicado, o que aconteceu com ele? Ele vai falar, não filha, se você ficar de boca calada, eu dou um jeito nele. Deixa comigo, eu conheço a fera. Mas você não fala nada, não atrapalha. Porém, tem horas que tem que falar. Então, é uma obra do Espírito, a gente precisa estar ligado para saber quando falar e quando não falar. Segundo lugar, batismo nas águas. Essa renúncia começa com um novo ato profético, de matar a carne e nascer uma nova criatura, que é governada pelo Espírito Santo. João Batista pregava arrependimento através da confissão de pecados. E em seguida o batismo nas águas. Mas ele deixa claro que não pode parar por aqui. É fundamental acontecer o batismo com fogo e com o Espírito Santo. Caso contrário, o cristão não consegue frutificar. O fruto, quem produz na sua vida, quem é? O Espírito. Confissão, arrependimento, batismo é condição para entrar no reino. Agora, depois que eu estou no reino, que eu passei por esse processo, eu me torno casa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai me levar a frutificar. Mateus 3,11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo vai produzir um resultado, olha o resultado. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé e no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E por último, eu me torno casa de sacrifício. Eu recebo o dom do Espírito Santo de Deus. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo nos ensina sobre a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que nós refletimos? Nós refletimos aquilo que nós nos expomos. Eu vou repetir. Eu vou refletir aquilo que eu me exponho, ou aquilo que eu gasto tempo vendo, escutando e contemplando. Isso entra no meu coração. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Caso contrário, eu vou acabar fazendo as obras que eu estou contemplando. Se eu contemplo o Senhor, se eu gasto tempo com o Senhor, se eu gasto tempo com a palavra, se eu gasto tempo em oração, o que eu estou contemplando? O Senhor. E quando eu vou refletir, eu reflito o quê? Bem-aventurança. Agora, essa semana eu imagino que a gente tem escutado notícia pra caramba, né? A gente olha para o rosto de alguns e está tudo verde e amarelo. Faz parte, nós somos cidadãos. Porém, nós somos cidadãos da terra e também somos cidadãos dos céus. Eu estou falando que tem que ter equilíbrio, eu não estou falando nada contra, não. A igreja luta contra o mal. A igreja luta contra aquilo que luta contra a igreja. Fato. E se isso está na esquerda, a gente vai lutar contra essas coisas. Né? Mas existe um propósito. Para que Jesus reine através dessa situação. E Deus nos dê graça para a gente passar por esse momento. Porque são momentos difíceis. São momentos difíceis. Deus nunca condicionou o governo dele a um governo humano. Nunca, nunca. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele usa quem Ele quiser. E nós precisamos estar atentos a esse tipo de situação. A igreja não para, nunca parou. E não vai ser agora que vai parar. A não ser que a gente permita. A gente vai permitir? Pedir graça para seguir em frente.
Efésios 5,18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem encher do Espírito. Aí ele fala como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria chamar os meninos do louvor para cá. Essa palavra cheio, essa palavra cheia do Espírito Santo, no português ela só tem uma tradução, mas quando a gente vai para o original, ela tem duas traduções. A primeira palavra é plimpleme, e a segunda palavra é pleiros. Plimpleme dá a ideia de alguma coisa que é cheio de fora para dentro, foi o que aconteceu no Pentecostes. Mas uma vez que eles foram cheios de fora para dentro, aí eles se manteram cheios de dentro para fora. E esse é o nosso desafio, de nos mantermos cheios, aonde? Dentro. Para que o Espírito Santo governe a minha vida dentro. E como que eu posso fazer isso? Falando em salmos, hinos, cânticos espirituais e adorando aquele que está no trono. Isso enche o teu interior. E você não vai se embriagar com as coisas dessa terra, você está cheio do Espírito Santo. Não tem como fazer essa obra sem estar cheio do Espírito Santo. Passando lutas, como que eu devo estar? Cheio do Espírito Santo. No monte com vitória, como que eu devo estar? Cheio do Espírito Santo. E para mim estar cheio do Espírito Santo, eu preciso tirar a independência da minha vida. Preciso me tornar dependente de Deus e dependente do corpo de Cristo. A primeira, que é plimpleme, é um derramar. A segunda, que é pleiros, é um transbordar. Hoje aqui houve um plimpleme aqui, não houve? Esse plimpleme, o que deve gerar em mim e em você? Deve me impulsionar amanhã eu promover um pleiros na minha casa, no meu lugar secreto, onde eu estou sozinho, para que eu possa me manter cheio. Quem está cheio promove plimpleme. Quem está vazio precisa de um plimpleme após plimpleme. Eu vou para o culto para pegar o meu plimpleme. Eu vou para a reunião de oração para pegar o meu plimpleme. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito está aí. É para andar cheio do Espírito, cheio de amor, cheio de gozo, cheio de fé, cheio de esperança, derrubando os muros que se apresentam de Jericó, porque Deus é contigo. A primeira dá poder para testemunhar, a segunda gera vida em mim. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, a vida de Deus transborda através da minha vida. A primeira me dá poder para testemunhar, a segunda forma em mim o caráter de Cristo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, Deus me molda, Ele me leva para a casa do oleiro, porque é um barrinho mole, Ele pode mexer, Ele pode transformar, Ele pode fazer de você o que Ele deseja fazer. Não é só ser cheio do Espírito Santo, eu preciso permitir que o Espírito Santo me transforme. E essa mensagem nunca pode mudar, porque além de fazer culto, Deus nos chamou para fazer discípulos. Fazer discípulos. Conclusão: a igreja deve manter-se como uma noiva íntegra que espera pelo seu noivo. Para isso acontecer, a mensagem do reino não pode mudar ou ser alterada, pois somente a palavra pode produzir fé, arrependimento e transformação. Mateus 3,8. O que fala aí? 1, 2, 3. Vamos de novo, por favor. 1, 2, 3.
Esse versículo faz sentido agora? Esse é o meu desafio, esse é o teu desafio diariamente. Produzir frutos que são dignos do reino do meu Pai. Eu tenho um Pai, eu tenho um DNA, eu faço parte de uma pátria, e dentro de mim eu tenho o selo da promessa daquele que um dia virá buscar a igreja. É Ele que me convence, é Ele que me ensina e é Ele que me transforma e me capacita para que eu possa ser igreja sobre essa terra. Quero orar por mim, quero orar por você. Não vou fazer um apelo, não vou trazer você para cá. Eu espero que nessa altura do campeonato eu possa entender o que Deus espera de mim. Lembra, não pode ser só ouvir. Você escutou a palavra? Sim? Essa palavra tem que ser compreendida para que ela possa produzir resultados. Não deixe que essa palavra seja roubada da sua vida. Não fale assim, é mais uma, domingo que vem tem outra. Aí a gente atrasa os processos de Deus na nossa vida. Deus quer fazer hoje. O entendimento é para hoje, é para agora. A transformação é para agora. O posicionamento é para agora. O milagre é para agora. Você não precisa jejuar 40 dias para receber aquilo que Deus tem para você. É agora. É para agora.